Se vocês aprenderam a conduzir alguém que tem um problema para o seu escritório, físico ou virtual, porque você é o especialista capaz de solucionar esse problema, você ainda tem que dar mais um passo, que é o passo do fechamento do contrato. E o fechamento do contrato não é necessariamente algo automático, mas sim que depende de uma negociação. E você certamente já ouviu falar de advogados que são grandes negociadores, fecham contratos com honorários altíssimos, ou fecham muitos contratos de honorários, e você fala assim, puxa, mas eu não sou essa pessoa, porque negociação é um dom. Cara, negociação não é um dom. Negociação é uma técnica que se aprende e se pratica. E aí, uma vez que ela se internaliza, ela parece um dom. Pô, Eric, mas eu conheço fulano Beltrano, parece que o cara nasceu sabendo. Não, talvez ele tenha nascido num meio que favoreceu o aprendizado por outras formas. Mas, né, eu vi o Zé falando ali do método Harvard de negociação, que na verdade vai ser a primeira parte da nossa fala. Nós vamos dividir a fala em duas partes. Uma parte mais teórica, que é para explicar um método para vocês, e uma parte muito prática, que é dar um passo a passo do que você vai fazer para aplicar esse método quando o sujeito bater na sua porta. Literalmente para fechar o contrato. Tá bem? O belo do método Harvard foi o seguinte: na década de 70, professores de duas das melhores universidades do mundo, Harvard e MIT, se juntaram para estudar negociação, encontrar os melhores padrões, transformar num método e aí replicar esse método. Esse método já salvou sequestro de avião, esse método já encerrou guerras, salvando milhares de vidas, esse método já fechou contratos de valores altíssimos, já encerrou brigas famosas, né? Como a do Pão de Açúcar com o Carrefour, por exemplo. Esse método já ajudou milhares de advogados, milhares não, alguns, poucos advogados que tiveram a chance de estudar naquela universidade. E agora, a minha missão, o meu objetivo é espalhar essa palavra para todos vocês que estão aqui, sedentos por transformação. Tá bom, Eric, mas como é que é esse tal de método Harvard de negociação? Primeiro, eu quero mostrar para vocês os fundamentos da negociação e o conceito de conflito. Porque, veja, no momento que o cliente bate na sua porta, tem ali um conflito. Ele quer o seu serviço pagando o menos possível. E você não quer que isso aconteça em hipótese alguma, não é? Agora, esse conflito não é necessariamente uma batalha. Aliás, ele não pode ser visto como uma batalha. Ele tem que ser visto como uma oportunidade. Por quê? Porque no momento que você tem interesses que não são 100% convergentes, é que nasce a oportunidade de você usar a criatividade para encontrar o melhor acordo. O melhor acordo não é só o acordo que vai te dar os maiores honorários. O melhor acordo é a conjugação ideal de interesses. Para quê? Para que todo mundo fique o mais satisfeito possível. Para quê? Para aumentar o seu LTV, que o Euro falou agora há pouco para você. Ou seja, um cliente feliz que volta lá muito mais vezes, porque ele não se sentiu explorado e porque, óbvio, vocês são técnicos, estão aprendendo as técnicas e vão saber resolver o problema do cliente. E ainda tem um ganho adicional, galera. Olha esse estudo aqui do Daniel Pink, que é também um professor de Harvard. A gente negocia 80% do nosso tempo. As estruturas estão cada vez menos hierarquizadas. Ainda bem, né? Tanto no trabalho, no escritório de advocacia que você atua, mas mesmo na sua família, na sua casa. Não funciona mais e também nem é muito bacana aquela estrutura do ordem, faça, né? Comando, execução. Às vezes a pessoa acaba nem fazendo bem feito, ou acaba até te enganando, falando que vai fazer e não faz. Então, boa parte do tempo, a gente passa convencendo as pessoas a fazerem as coisas que têm que ser feitas.
quando a gente aprende métodos como esse, tudo isso fica muito mais fácil, tá certo? Para não falar que negociação é uma das 10 habilidades mais importantes para toda e qualquer profissão, de acordo com o Fórum Econômico Mundial. Essas são, que vocês estão vendo aqui na tela, as 10 principais habilidades que uma pessoa tem que ter para se dar bem em qualquer profissão no mundo moderno. Você imagina então um advogado que lida o tempo todo com negociação de honorários e, eventualmente, com negociação de conflitos, a importância que tem o domínio desse, em inglês eles falam soft skill, porque é uma habilidade não jurídica, mas que é extremamente fundamental e que deveria, sim, ser ensinada na faculdade. Bom, as 3 características que você precisa começar a desenvolver, e nós vamos trazer as técnicas aqui bem mastigadinhas, não se preocupe, para se tornar um grande negociador, são essas que estão aqui. Primeira delas é a capacidade de ouvir. Fazer perguntas certas, para que você possa obter do outro lado a informação que você precisa. Com a informação que você precisa, vai ficar muito mais fácil negociar. E estar preparado para costurar acordos que fogem do óbvio. Porque às vezes a solução que você pensou para fechar aquele contrato ou para encerrar aquele litígio, não é a solução que vai ser aceita. E nem a melhor realmente, ou é algo que a pessoa rejeita de pronto. Você, com informação, vai aumentar a sua capacidade para costurar ou para criar possibilidades que não estavam presentes num primeiro momento. E claro, em toda negociação que tem algum nível de conflito, está em jogo a inteligência emocional. Cara, de uma vez por todas, entenda o seguinte: inteligência emocional é inteligência. Não existe uma hierarquia da inteligência do cara que sabe fazer conta para o cara que tem inteligência emocional. Ambas são importantes. E a inteligência emocional é aquela capacidade que você tem de ouvir algo que você não gosta, pelo menos aqui para o nosso objetivo de hoje, ouvir algo que você não gosta e não reagir de maneira instintiva. Saber, portanto, fazer o quê? Administrar emoções. Eu tenho certeza que vocês são todas pessoas aqui muito calmas, capazes de administrar emoções, na sua casa, na sua família, no seu escritório. São todos ambientes muito leves de trabalho, não é verdade, pessoal? Então, essa é uma capacidade que a gente tem que desenvolver, tenham certeza. Então, quando você for sentar com o seu cliente, pense o seguinte: não é você contra ele, é você junto com ele, tentando resolver um problema que é como nós vamos trabalhar juntos para, confluindo os nossos interesses, resolver o conflito que fez você bater a minha porta. Tá certo? Aqui algumas informações sobre o método Harvard, que não são importantes. Se quiserem aprofundar um pouquinho, esse é um livro que eu recomendo bastante, um livro fácil, um livro básico, Como Chegar ao Sim. A gente fala bastante disso em outros momentos também, não precisam se preocupar agora.